Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Corel. Eu sou o Ivan Leão e hoje a gente vai estar fazendo o desenho de uma borboleta. Vamos lá então. Ajustar aqui minha área de desenho e começar com a ferramenta Elipse. Hoje eu vou tentar fazer um desenho com um pouco mais de profundidade de detalhe, então provavelmente vai ficar um pouquinho longo o vídeo. Vamos lá então. Vou transformar essa elipse em curvas, então Ctrl Q, vou na ferramenta Forma e vou ajustar aqui para ter o formato da parte superior da asa. Algo mais ou menos assim, deixa eu ir ajustando. Eu acho que assim está interessante. Eu vou só editar aqui um pouquinho, deixa eu pensar, deixar aqui um pouquinho mais forte a curva. Vou colocar um ponto aqui para abrir um pouquinho mais e permitir que aqui eu faça um pouquinho mais inclinado. Acho que está legal. Vou repetir o procedimento para fazer a parte de baixo. Então vou colocar a partir da elipse de novo. Converter em curvas, Ctrl Q, ferramenta Forma, e vou ajustar o formato aqui de baixo. Nesse caso, eu quero algo mais assim, ó. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Aqui. Eu vou rotacionar um pouquinho antes, na verdade. Deixa eu voltar aqui. Então, entendeu por que eu estou rotacionando? É por causa dos pontos do nó aqui, ó. Então, eu vou tentar fazer assim. Abrir aqui um pouquinho mais. Vamos ver se vai dar certo o que eu estou imaginando. E aqui, fechar um pouco mais. Acho que está legal. Deixa eu ver só a amplitude, está um pouquinho largo aqui, eu quero um pouco mais estreito. E o tamanho também, essa parte de baixo, quero um pouco menor do que a parte de cima. Vou alinhar as duas à direita. Então, estou usando a letra R, que é o atalho para alinhar objetos à direita, de forma que as duas extremidades aqui estejam alinhadas. Ok, me parece interessante. Tá legal. Beleza, vou pintar de preto os dois objetos. E vou fazer o seguinte, para dar um pouco mais de realismo, eu vou fazer algumas imperfeições, não seria nem imperfeições, mas algumas irregularidades aqui na borda. Para isso eu vou utilizar a ferramenta mancha. Poderia usar também o repelir, mas eu acho que o mancha fica um pouquinho mais regular, aí fica interessante. Deixa eu ajustar o tamanho, 4 mm está muito grande para a proporção do desenho. Deixa eu experimentar 2 mm. Talvez um pouco grande ainda. Vou colocar 1 mm. Vamos ver. Aí eu chego perto do objeto assim, empurrando ele para dentro. Eu vou clicar e empurrar para dentro. Ele cria uma imperfeição aqui. Se eu conseguir fazer, né? Acho que é porque não está selecionado aqui. Agora sim. A ideia é fazer isso aqui, ó. Criar algumas entradas. Pode ser um pouco mais forte. Deixa eu ver se vai estar visível num tamanho menor. Não está muito pequeno isso que eu estou fazendo. Deixa eu ver aqui. Ir na seleção. Eu acho que é mais ou menos isso. Talvez um pouquinho maior possa ser. Vamos lá de novo. Vou colocar 1,5 milímetros. E vou continuar aqui fazendo, ó. Selecionar ele, né? Empurrar um pouquinho. Acho que assim ficou melhor. Estava muito pequeno. Então, estou fazendo alguns pontos para criar essas ranhuras aqui na borda, ok? Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Vamos lá. Mesma ferramenta. E vou entrando aqui com alguns pontos. Tem que estar selecionado, né? Dá um clique nele. E agora sim vou entrando, criando
as imperfeições ou irregularidades, como preferir, na borda. Aqui. Legal, um pouquinho mais aqui para cima, talvez. Dá uma olhada. Acho que ficou interessante. Beleza. A partir disso, eu vou fazer uma cópia para fazer as ranhuras, né, o desenho interno dessa parte de baixo. Então, eu vou copiar aqui, fazendo aquela técnica de mover, né, fazer o que eu quero de redimensionamento, e clicar com o botão da direita para criar uma cópia desse objeto. Então, está aqui. Vou colocar num tom de laranja. Eu vou utilizar uma variação do laranja aqui. Esse laranja mais aqui para diagonal superior. Ok. Acho que está bem legal. Deixa eu ver só a questão da posição, como eu vou fazer um sobre o outro. Espera aí. Esse aqui eu vou jogar por cima. Então eu quero que esse laranja aqui venha um pouco mais para dentro. Então eu vou editar ele na mão mesmo, aqui na forma, né? Fazendo com que essa borda aqui seja um pouco mais baixa. Ah, mas ele está estragando aqui. Deixa eu só fazer o seguinte, ó. Selecionar esse nó, tornar ele cúspide para não interferir nesse segmento. Então, vou até criar um outro pontinho aqui e puxar um pouco mais para baixo. Depois, possivelmente, eu vou até soldar os dois pretos, mas por enquanto é isso. Deixa eu diminuir então aqui agora. Jogar de novo esse aqui para trás. Ctrl End. Acho que a posição agora está interessante. Beleza. Para fazer a segmentação que eu vou fazer aqui, que é a separação de alguns pedaços dessa área, eu vou utilizar a borracha. Então vamos lá de novo. Deixa eu me localizar. Está aqui. Borracha. Deixa eu ver, o tamanho dela está com 0,2 milímetros. Deixa eu tentar fazer um corte aqui na parte laranja. Para ver que tamanho que vai estar. Ah, está meio grande. Vou colocar menorzinho. 0,1 milímetros. Vamos ver. Eu acho que tá legal. Talvez seja um pouco grosso. Deixa eu ver. Tem que ser um pouco mais fino. Vamos colocar mais fino ainda, então 0,07. Deixa eu experimentar. Ok, eu acho que agora está mais interessante. Vamos lá. Então aqui não tem um desenho exato, mas eu estou seguindo um modelo natural aqui. E vou tentar fazer mais ou menos imitando esse modelo. Então daqui vou fazer um traçado. E aí isso também é interessante, é recomendável, tá, pessoal? Quando você vai fazer um desenho, você utilizar um outro, né, olhar para alguma imagem como referência, não tem problema nenhum. Justamente para você ter essa referência, né? Você olhar e ir fazendo parecido, porque ainda mais que eu estou fazendo de um desenho natural, de uma borboleta nesse caso, né? É bem importante que eu use um modelo. Então, continuando aqui. Fazer mais uma ranhura aqui. Então, a ideia é fazer um pouco zigue-zagueado mesmo, dando a noção de imperfeição, mas é aí que está a perfeição do negócio. Não fazer algo super linear, simétrico, parece que foi calculado, medido, porque não é o caso da natureza. Ela tem o seu porquê, né, vamos dizer assim, mas ela tem essa irregularidade que é a perfeição que está por trás, né? Então, sem ficar filosofando muito, continuando aqui, eu vou separar agora esse objeto, porque olha o que aconteceu. Agora eu tenho um objeto com vários cortes aqui dentro. Deixa eu tirar a linha de contorno para poder enxergar. Então está um monte de vazado. Então, na verdade, eu tenho vários pedaços que estão como uma só curva. Deixa eu desfazer para voltar na posição. Eu tirar a linha de contorno. Vou separar isso daqui. Ó, separar curva. Vamos ver quantos objetos ele gerou. 7 objetos. Deixa eu ver. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deveria ter 9. Então, tem algum objeto grudado com outro. E eu preciso separar para conseguir os próximos efeitos. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou clicar de um em um e arrastar para descobrir quem é que está grudado com quem. Opa, arrastei errado.
Ó, esses dois estão grudados, então eu vou consertar eles daqui a pouco. E esses dois estão grudados. Então já achei onde é que tem o problema. Nesses dois e nesses dois. Deixa eu desfazer para todos voltarem no lugar. E vou aumentar aqui o zoom, que provavelmente aqui eles estão grudados. Ó, já deu para ver. Tá vendo aqui? Então tem um pedacinho minúsculo encostando um no outro. Vou lá na ferramenta borracha de novo e dou uma corrigidinha. Pronto. A mesma coisa aqui em cima, ó. Então tem também um pedacinho grudado. Vamos lá de novo. Aí. Diminuir o zoom. E testar se estão realmente todos separados. Ó. Vou selecionar assim, e aí vamos ver a contagem. Ah, é porque eu não desmembrei ainda, né? Então, esse para aqui, de novo, vou usar o botão contrário aqui, ou o atalho, né? Separar, que é o Ctrl K. Agora sim eu tenho dois objetos. E a mesma coisa desses dois aqui. Vamos ver se separando vai realmente ficar dois objetos. Sim, ó, dois objetos. E eu vou fazer então o que eu ia fazer naquela hora, selecionando todos esses objetos laranjas e ver a contagem. 9 objetos. Deixa eu conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora está correto. Beleza. Eu não quero esse laranja tão até aqui, será? Não, acho que tanto faz. Isso não vai me interferir porque eu vou sobrepor um outro objeto depois. Pode deixar assim mesmo. Tá. Eu vou criar agora a parte de cima. Não, na verdade eu vou colocar aqui já o efeito embaixo para a gente já ter uma noção se está bom essa espessura da ranhura e tudo mais. Depois a gente reproduz isso aqui na parte superior. Vamos lá. Vou selecionar um deles, vou pegar essa parte interna, depois a gente reproduz nos outros o mesmo efeito. Então vou vir aqui, ferramenta sombra, a sombra que eu vou utilizar. Vou utilizar borda interior para causar uma sombra na parte interna, ok? Dando essa impressão de que ele tem uma borda mais suave. É lógico que eu vou ter que ajustar ainda aqui as propriedades, né? Os atributos aqui da ferramenta. Deixa eu deixar mais escuro, talvez uns 80%, deixa eu ver. Ok. E o enevoar dele, talvez um pouco mais suave, 5. Ok, deixa eu ver aqui se dá a diferença em alguma das variações. Subtrair, por exemplo, ou adicionar. Acho que subtrair fica bem legal. Eu só estou um pouco na dúvida se não está muito grande isso aqui. Deixa eu diminuir o zoom. Eu acho que está um pouco grande. Vamos ver aqui, ó. Vou alterar essa direção, tentar colocar uma variação para ver como é que fica. Externa, muito grande. E eu estou começando a falar muito baixo. A gente começa a pensar e vai falando mais baixo, né? Talvez diminuir o enevamento mesmo, de colocar uns 3 pontos. 2 pontos. Eu acho que assim fica legal. É que a imagem em si talvez esteja um pouco pequena a proporção, por isso que os pontos estão dando pouca diferença. Eu vou reproduzir esse efeito, copiar, né, nos outros, para a gente ver como é que fica. Então, eu vou na ferramenta Atributos Conta-Gotas. Deixa eu ver o que está ligado aqui. Preenchimento, efeitos, sombra. Então, eu vou copiar desse e vou colocar nos outros para a gente ver como é que fica. Ok. Deixa eu ver mais de perto. Ah, um detalhe também é o seguinte, eu acho que está com muita imperfeição no próprio traçado. Vamos lá, vou dar uma ajustada. Vou desfazer. Ó, desfazer aqui. Até esse aqui eu vou desfazer. Para voltar como estava antes. Aí. Deixa eu tentar suavizar um pouco o número de nós. Pode ser que seja com um excesso de nós, fica muito irregular, né? Muito rabiscado na borda. Então eu selecionei todos os nós com a ferramenta Forma e vou usar a opção Reduzir Nós. A gente já percebe que alguns nozinhos somem aqui na hora que eu clico. Ó. Bem, já chegou acho que no limite desse. Vou repetir esse procedimento para os demais objetos. Porque é o que ele faz? Ele vai reduzindo os nós, conforme a gente clica aqui, até um ponto que seja o máximo a não distorcer a forma. É óbvio que essa é a minha intenção, né? Eu não quero distorcer o formato.
mas eu quero tirar um pouco desse excesso de irregularidade na ranhura. Isso atrapalha um pouco o efeito. A mesma coisa aqui. Poderia ter feito isso antes de desmembrar eles, mas agora já foi. Tá. Ainda está bem irregular, mas é isso aí. Ok? Deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho. Eu vou deitar essa página. Aumentar um pouco o tamanho de tudo. Porque aí eu tenho uma área maior para trabalhar em termos de proporção dos traçados, né? Até do efeito que eu vou aplicar. E aí a gente sente menos problema nessa precisão do efeito. A exatidão do efeito. Então vou selecionar tudo. Deixa eu ver se eu já consigo colocar o efeito tudo de uma vez, né? Porque eles não estão agrupados. Então, quando eles não estão agrupados, o efeito é adicionado individualmente. Assim ficou bem mais suave. Não sei se vocês notaram a diferença, mas agora ficou mais suave do que quando o desenho estava muito pequeno. Eu só vou aumentar aqui a intensidade disso, uns 70%. O enevoamento tá bom desse jeito mesmo. Talvez mais forte, deixa eu ver. Acho que eu gostei mais assim. Vamos olhar de longe? Isso, eu acho que tá legal, ok? Vou colocar também um efeito gradiente aqui, para ficar interessante. Então vou lá na ferramenta de preenchimento interativo, utilizar a variação de gradiente, cônico, vamos pegar o cônico. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou jogar daqui para cá. Então eu vou criar alguns pontos aqui, ó, vou criar um ponto aqui, usar aquela mesma cor inicial, tá? E esse outro ponto aqui, no caso o final, né, esse aqui, ó, na mesma cor inicial. E vou criar alguns pontos intermediários, mais um, mais um, mais um. Nesses aqui eu vou colocar um tom um pouco mais claro, mas eu vou usar a partir daqui, ó. Vou pegar aqui de novo. Pegar do laranja, naquela hora eu tinha pego um superior aqui, eu vou jogar um para a esquerda, vamos ver como é que fica. Muito suave a variação, não vai dar nem para ver direito. Acho que assim tá bom. Aqui de novo, ó, então vou aplicar esse último tom que eu usei. Agora dá pra gente ver o que está acontecendo aqui, né? Deixa eu deslocar um pouquinho. Certo. E vou copiar esse efeito para os demais objetos, vamos ver como é que fica. Então, de novo, o atributos conta-gotas, propriedade de preenchimento já está ligado. Então, vou copiar desse cara aqui e vou despejar nos demais. Eu acho que assim fica bem legal, dá uma sensação de variação, né, da cor, para não ficar chapado, ok? Beleza. Agora eu vou fazer o desenho aqui da parte de cima. Mesma técnica daqui, tá? Então eu vou começar fazendo uma cópia desse objeto que é a parte superior da asa. Mais ou menos assim. Ok? Então cliquei com o botão da direita para fazer a cópia. Vou aplicar aquele tom de laranja inicial nosso e ajustar a posição. Eu vou deixar um pouco menor aqui para dentro. E vou ter que dar uma boa editada no formato. Eu vou deixar bem mais achatado. Pensar aqui. Aqui. Acho que assim está interessante. Então, eu vou fazer de novo aqueles cortes, né, para criar as ranhuras, só que antes eu vou abrir um pouquinho esse arco aqui, ó. Vou criar um outro nó. Eu quero ele mais para cima. Aqui acho que está bem legal. Ok. Vamos lá de novo. Já vou aproveitar para eliminar o excesso de nós. Está com muito ponto aqui, ó. Beleza. Então, de novo, vou utilizar a ferramenta borracha. Provavelmente eu vou ter que ajustar agora a espessura da borracha, porque naquela hora eu estava com um zoom bem menor, né? Eu não deveria ter feito isso, mas vamos lá. Deixa eu desfazer aqui então.
Colocar 1 milímetro. Deixa eu ver se esse objeto está com contorno. Deixa eu tirar a linha de contorno, que isso interfere na visualização do efeito. Tá bem mais fininho, tá vendo? Então vamos colocar mais grosso aqui, ó. Deixa eu ver sem a seleção. Tô vendo se está bem parecido desse com esse. Acho que uns 2 milímetros vai estar bom. Vai lá. Vamos de novo então. Borracha, 0,2 milímetros. E vou fazer o traçado aqui desse objeto. Então, mais ou menos a partir aqui do canto inferior direito, fazendo assim. Ok. Agora eu vou fazer algumas segmentações na horizontal. Aqui. Mais uma aqui para cima. E vou fazer uma dobrinha assim mais para baixo. Uma curvinha, na verdade, né? E aqui também, que depois eu vou eliminar esse ponto, que eu quero deixar essa área um pouco mais arredondada. A gente já vai entender no final. Tá. Aquele mesmo esquema, vou ter que desmembrar... antes de eu separar a curva, deixa eu já tentar fazer aquela suavização de nós. Olha quanto nó que forma aqui dentro. Deixa eu selecionar tudo e clicar no reduzir nós algumas vezes. Nossa, tem muito nó aqui. Beleza. Vamos de novo então, separar. Deu 6 objetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu certinho dessa vez. Então, esse pedacinho eu vou jogar fora, esse pedacinho eu vou jogar fora. Ok. Acho que assim tá interessante. E vou tentar repetir os efeitos daqui. Vou copiar o efeito daqui. Provavelmente a posição do gradiente vai ficar estranho, né? Mas vamos ver o que acontece. Então, copiando de novo a partir do atributos conta-gotas. Clicar desse daqui. E vou aplicar nesse cara aqui. Vamos ver. Até que não ficou estranho, não. Achei que ia ficar um pouco mais estranho. Deixa eu observar de longe. Esse aqui tá me parecendo um pouco estranho. Acho que eu vou alterar o ângulo jogando a partir daqui de baixo. Vamos ver. Vou clicar nele então e editar especificamente ele com a ferramenta de preenchimento interativo. Vou colocar esse ponto aqui mais para baixo e vou rotacionar. Deixa eu só lembrar qual ponto que tem que puxar. Não, aqui não. Aqui, isso. Aqui mais para baixo. Deixa eu ajustar o ângulo, né? Eu quero que venha daqui. Acho que assim ficou legal. Talvez ajustar essas aqui também, né? Fazer parecido, acho que ficou um pouco mais interessante. Nesse aqui também, vou desviar um pouquinho mais para baixo, inclinar um pouco mais e abrir um pouco mais o ângulo. Aqui, acho que só de abrir o ângulo já fica legal. Bem, aí aqui vocês podem variar, né? Lógico, bastante de acordo com a estilização que vocês queiram dar para o desenho. Afinal, borboletas têm uma variação bem grande, né? Uma gama enorme de desenhos, né? Isso aqui é legal. Ok, acho que assim está interessante. Beleza. Então já dá para ver que tem um tom mais natural, né? Um pouco mais realista do que um desenho só vetorizado, reto, com linhas bem simétricas, né? E perfeitinhas, vamos dizer assim. Beleza. Então, o que mais que eu vou fazer aqui? Deixa eu me observar. Agora eu vou fazer alguns pontos, aquelas manchinhas aqui distribuídas ao redor da asa. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar uma elipse mesmo. Deixa eu fazer um ponto grande, depois a gente vai copiando. Vou pegar uma variação de tom, um amarelo bem pálido. Deixa eu ver aqui. Amarelo claro. Eu acho que pode ser tipo amarelo claro. Deixa eu ver uma variação dele. Não, tá muito claro. Deixa eu ver se é amarelo banana. Deixa eu experimentar ele direto.
Talvez ele esteja bom. Deixa eu ver aqui na distância. Pode ser que sim. Vamos lá. Então, agora eu vou utilizar um efeito que nas versões mais antigas, se eu não me engano, ficavam agrupados como efeitos de bitmap. Agora tem o menu efeitos nas versões mais antigas do Corel, né? Eu vou utilizar, deixa eu ver aqui, criativo quadro, esse aqui. Aqui, ó. Observe que ele cria toda uma irregularidade ao redor, essa pequena mancha, né, ao redor. Aqui tem alguns modelos, tá? É que eu já tinha usado esse aqui para testar antes, mas aí você pode pegar alguma variação, se você achar que fica mais bonito, ó. No caso, eu vou usar o mais redondo mesmo, ok? Beleza. Aí ele vira uma manchinha bem irregular aqui, né? Para justamente dar a noção de suavidade, né? Essa é a ideia, não ser um objeto regular. Para ficar mais suave ainda, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou colocar um pouco de transparência nesse objeto, tá? Isso vai tornar um pouco mais pesado mesmo o nosso desenho no final, mas tudo bem. A ideia é deixar bem legal, né? Cheio de detalhes. Então, deixei ele mais transparente aqui com 50%, acho que está interessante. Vou fazer uma cópia dele, assim, ó, para o centro. Tá vendo como fica uma borda bem mais esfumaçada? Ó, deixa eu diminuir o zoom para a gente ver. Estão vendo aqui? Eu acho que fica bem legal, né? Ó, eu vou repetir o procedimento, mais uma, jogando mais para o centro. Assim, ó. Olha que interessante que fica. Beleza? Então eu vou repetir agora o seguinte, vou copiar esse cara, vou agrupar, né, antes. Deixa eu dar um Ctrl G aqui. E vou espalhar alguns pontos. Deixa eu dar uma ajustada nos tamanhos e dar uma distorcida nos ângulos e tudo mais, que isso ajuda, ó. Rotacionar um pouco, alterar um pouquinho o tamanho, achatar. Deixa eu ver se achatar ele vai estar obedecendo. Sim. Belezinha. Esse aqui eu posso deixar um pouco maior. Deixar um pouco inclinado, tentar fazer algumas distorções para dar um efeito mais natural no final, justamente por conta das variações das manchinhas, né? Porque, de novo, eu estou tentando fazer alguma coisa com uma sensação mais natural. Ok, mais um aqui. Deixa eu ver de longe de novo. Algo mais ou menos assim. E vou fazer agora um monte aqui na bordinha, tá? Então vou pegar esse aqui, ó. Fazer uma cópia. Só para editar um pouquinho aqui, que eu acho que tá essa nódoa interna. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que eu fiz uma coisa errada, agora que eu tô percebendo. Não, tá certo. Eu achei que tava com uma borda preta, mas não está. Bem que aqui tá indicando como uma borda preta aqui sim, ó. Deixa eu repetir o procedimento. Eu acho que eu esqueci de tirar a borda preta e isso está interferindo aqui, ó. Vamos colocar de novo aquele amarelinho banana, tirar a linha de contorno e vou repetir o procedimento do efeito. Então, é no distorcer... Era no distorcer? Não, criativo. Criativo, quadro. Vamos ver aqui, ó. Ok, tudo bem. Vou repetir o procedimento colocando uma transparência. Já está uniforme em 50%. Copiar. Agora eu acho que sim, que estava realmente com a borda preta. Peraí. Vou fazer aqui de novo que sem querer eu coloquei um por cima do outro fora da ordem. Então, estou diminuindo para o centro, fazendo uma cópia. E mais um para o centro e fazendo uma cópia. Bem que ainda fica uma bordinha, né? Eu não queria essa bordinha. Anyway, não tem muito jeito mesmo. Tudo bem. Para não ficar muito longo o vídeo, vamos assim mesmo. E aí vocês podem brincar um pouco mais e tentar
deixar o efeito de acordo com o gosto de vocês. Então, vou dar uma espremidinha aqui, diminuir aqui. Deixa eu ver o zoom de longe de novo. Ok, vou fazer algumas cópias. Ajustar aqui. E fazendo mais alguns ajustes de tamanho, né? Aquela mesma ideia de ir distribuindo e parecer manchinhas mais irregulares, cada uma num tamanho, numa posição um pouco diferente. Então aqui só ajustando um pouquinho, um pouco mais largo. Então acho que já fiz algumas variações bem interessantes, então vou copiar aqui. Ok, acho que eu posso ter uma maior zona. Deixa eu pegar essa aqui mesmo, ó. Mais uma pequenininha para cá. Aí eles estão formando um desenho que vocês acharem que fique bonito, né? Então vou fazer o mesmo esquema aqui embaixo. Então para acelerar o processo, eu vou copiar um monte desses pontinhos já aqui, ó. Aqui para baixo. Falei que ia ficar um pouco mais pesado, né? O computador já está começando a chorar aqui. Na hora que eu movo, copio, ele já começa a ficar um pouco mais sofrido. Deixa eu vir aqui de novo, mais uma cópia. Olha lá, na hora que eu copio, ele dá uma pensada. Esse é um trabalho que exige, com certeza, um pouco mais de paciência. Então, a título de não deixar o vídeo muito longo e eu mostrar justamente esses detalhes, né, essas questões que realmente dão trabalho, eu estou tentando mostrar o máximo possível, mas sem me estender muito. E aí eu recomendo que vocês trabalhem um pouco mais, com mais calma, se vocês forem reproduzir, trabalhar algum desenho em cima dessa base que eu estou demonstrando para vocês. Bem, eu acho que já ficou bem interessante, tá? Mas com certeza poderia ser um pouco mais detalhado, trabalhar um pouquinho mais nas variações aqui das pontinhas e tudo mais. Mas legal. Agora eu vou fazer a parte central. Para dar um efeito interessante, mas também fácil de fazer, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar a partir de elipse, colocar uma aqui no centro, mais ou menos aqui na emenda das asas, mais ou menos aqui, ó, uma elipse, fiz um círculo mesmo, né? Fazer uma cópia aqui para baixo, quase até a altura base aqui, ó. Tô segurando o Ctrl para travar na horizontal, né? Uma cópia. Vou deixar menor, então diminuindo aqui para o centro. Assim. Deixa eu colocar as duas em preto e sem linha de contorno. E é o seguinte, eu preciso distribuir vários objetos aqui, iguais. Para fazer isso, eu posso utilizar a ferramenta misturar, clico de um objeto para o outro, e ele já faz uma projeção, né? Ele criou várias elipses, tá vendo? Várias elipses. Eu posso colocar aqui, ó, com a linha de contorno em branco, aí a gente percebe melhor, ó. Tá? Só que eu não quero com a linha de contorno em branco, obviamente. Deixa eu desfazer aqui. Vou diminuir um pouquinho o número de etapas, está com muita etapa. Mais ou menos assim. Acho que fica legal. Olha lá. E aí dá uma noção de corpinho segmentado, né? Legal. Vou fazer o seguinte, vou separar, mesclar. Eu vou fazer com que tudo isso vire uma coisa só. Mas antes de virar uma coisa só, deixa eu fazer a parte superior usando a mesma técnica. Então, eu vou copiar esse objeto aqui para cima, deixar um pouquinho maior. Deixa eu ver se a proporção tá legal. Mais ou menos assim está bom.
Vou fazer o mesmo esquema, ó, vou misturar de um para o outro, daqui para cá, opa, para esse aqui, para essa ponta. Tá com menos etapas. Aqui, ó, para vocês notarem. Mais ou menos isso está legal. Depois eu dou uma transformada. Vou separar de novo, ó, separar, mesclar. Vou selecionar tudo isso aqui e fazer com que vire uma coisa só. Então vou soldar. Pronto, virou um objeto só. Vou posicionar melhor ele aqui. Colocar encostado. Não quero que tenha esse ponto aqui, obviamente, fale em branco, né? Então vou editar essa forma preta da asa superior, colocando mais um ponto aqui. Olha lá que eu falei, já está começando a ficar sofrido para sobrepor todos os efeitos. Só puxei um pouco mais para tampar essa área aqui, ó. Vou jogar um pouquinho para fora. Assim tá legal, deixa eu ver. Tá. Então aqui, ajustar mais ou menos o zoom. Beleza. Então, vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu arrastar para cá. Eu vou já selecionar tudo aqui da asa, que eu acho que a asa tá boa já. Então, vou agrupar. Fazer uma cópia espelhando para a direita. Então, segurar o Ctrl, travou para a direita, clique com o botão da direita do mouse, vai criar uma cópia aqui do lado direito. E olha o tempo que está demorando para copiar. É mais por conta desses efeitos aqui que eu fiz, e eles estão com muitas sobreposições, ele realmente demora um pouco mais para processar. Então, um pouquinho de paciência já vai. Vou pegar aqui o objeto aqui de trás, jogar para frente, Ctrl Home, e posicionar lá no centro. Eu vou fazer o seguinte, para centralizar exatamente, ó, vou colocar até aqui para fora. Vou selecionar as duas asas, agrupar de novo, Ctrl G, selecionar esse objeto, Shift, clico agora no grupo das asas, letra C para centralizar horizontalmente. Vou esperar a boa vontade dele. Aí. Deixa eu ver a questão da proporção. Na verdade acho que ficou um pouco fechado aqui. Eu vou ter que editar um pouquinho, abrir um pouquinho essa asa. Não ficou legal essa parte aqui, ó. Então vou fazer o seguinte, ó, desagrupar toda a asa. Eu não tinha notado isso. Desagrupar de novo essa asa aqui esquerda. Deixa eu jogar fora essa daqui da direita, infelizmente. Vamos lá. Vou selecionar toda essa parte aqui de cima. Eu vou pegar a parte de baixo primeiro, ó. Toda essa parte aqui de baixo para agrupar o segmento da asa de baixo. Então eu vou agrupar, Ctrl G. E pegar toda essa parte de cima, vou agrupar também. Aqui. E eu vou inclinar um pouco. Vou tentar fazer isso e ver se eu não vou estragar com o desenho em si. Só que na verdade eu deveria ter deslocado o centro de rotação. Vou fazer isso, ó, desfazer. Apertei Ctrl Z aqui, voltou. Pegar esse centro de rotação, vou puxar para cá, para próximo do corpinho, né, aqui. E vou deslocar aqui a inclinação da asa. Deixa eu ver se não vai ficar estranho. Espero que não fique. Ok. Beleza. Porque essa parte aqui da asa eu deixei muito grande. Vou ter que espremer um pouco aqui também. Vamos lá. Ou deslocar. Eu vou deslocar ele um pouco para a esquerda. É isso que eu vou fazer. Ó. Arrastar um pouquinho para a esquerda. Já vou entender o porquê que eu estou fazendo tudo isso. É que eu quero que essa partezinha aqui, ó, apareça um pouco mais o corpo dela. Estava muito colado. Agora eu posso até voltar um pouco a inclinação. Não precisa ser tão exagerado. Beleza. Aqui eu poderia editar também a forma e tal. Mas acho que assim já resolveu. Eu queria que aparecesse esse pedacinho aqui superior do corpinho. Ok. Vou fazer o desenho aqui de umas anteninhas. Deixa eu só esticar um pouquinho mais ela para cima. Assim. Para fazer as anteninhas eu vou utilizar na mídia artística. Deixa eu ver como é que está o traçado. Acho que ficou até legal já. Ficou bom até a espessura. Vamos pegar isso aqui, ó. Deixa eu separar, porque fica aquela linha de traçado e fica a mídia artística em si. Eu não gosto de deixar a linha como referência, né? Deixa eu conseguir clicar, né? Aqui, ó. Separar grupo de mídia artística. Pronto. Agora eu vou clicar e arrastar. Vamos ver quem vai vir. A mídia artística em si. E tá aqui, ó, a linha guia, que tá até sem cor nenhuma, né? Vou excluir. Pronto. Eu quero esse objetinho aqui. Vou colocar aqui como anteninha dela. Ok, fazer uma cópia espelhada, então Ctrl, travando aqui, jogar mais para a direita,
Vou agrupar as duas, então Shift, Ctrl G, Shift para clicar no outro objeto e letra C para centralizar. Beleza. Vou colocar alguns pontinhos, vou utilizar essas mesmas manchinhas aqui, pegar uma delas, essa aqui, ó, Ctrl, fiz uma subseleção, né? Então selecionei mesmo sem desagrupar, observem que as alças ficam essas bolinhas, Ctrl C para copiar, Ctrl V para copiar, para colar, desculpa, vou arrastar para cá, e vou fazer umas manchinhas aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer, um pouquinho inclinado. Opa, inclinei até demais, eu acho. Não tá legal, peraí. Assim, inclinar só um pouquinho. É que como é um efeito de sobreposição, ele não não obedece muito ao que a gente espera, sabe? Acho que vou ter que distorcer aqui na mão mesmo, para tentar. Só porque eu quero inclinado, eu não consigo. Peraí. Não. Deixa eu pegar uma outra que eu já tenho inclinado. Se vocês notarem, na verdade, nenhuma delas eu consegui inclinar na diagonal. Mas vamos lá, então, deixa eu desfazer aqui, ó. Não tem problema, vai assim mesmo. Então, aqui, ó, um pontinho mais ou menos aqui. Eu vou tentar mais uma vez, eu vou fazer o seguinte, eu vou desagrupar. Pegar essa aqui, ó, vou tentar rotacionar só ela. Realmente não obedece, é por causa do tipo de efeito. Ele não está preparado para fazer isso. Tá vendo que o objeto ele até é inclinado, mas não obedece. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou pegar uma variação dele. Vamos ver se não vai estragar, né? Criativo, quadro. Deixa eu tentar colocar esse aqui, o oval, e ver se ele obedece melhor o que eu quero fazer. Ó, que é rotacionar. Mas ele não obedece. Então eu vou ignorar e vou deixar assim mesmo. Vamos lá. Vou jogar uma cópia aqui do lado direito. Como eu disse, só acelerando um pouco o processo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, selecionar esses dois. Fazer mais uma cópia aqui para cima. Diminuir um pouquinho o tamanho. Esse tá legal? Deixa eu agrupar todos eles, ó. E centralizar com o corpo. Mais ou menos assim. Beleza. Agora aqui, o corpinho, eu vou dar algum efeito para ter uma certa profundidade. Depois a gente finaliza copiando a asa. Deixa eu ver aqui. Eu já vou copiar, melhor. Então, deixa eu ver se eu não vou fazer besteira. Tem um pedaço da asa aqui, outro pedaço está aqui. Vou selecionar os dois, agrupar, repetir aquele procedimento para espelhar aqui para o lado direito. Então, segurei o Ctrl para espelhar para a direita e cliquei com o botão da direita do mouse para definir uma cópia. Esperar ele processar. E aí, vou centralizar o corpinho aqui, ó. Jogar para trás, Ctrl End. E tem que jogar um pouquinho mais para a direita. Deixa eu arrastar na mão mesmo. E depois a gente recentraliza o corpo. Ok. Deixa eu puxar aqui, ó. Agora eu vou pegar o corpinho, selecionar todos os objetos, né, as anteninhas, as manchinhas, agrupar. Pegar as duas asas, selecionei as duas, Ctrl G, agrupei as duas asas. Vou pegar o corpinho aqui com todos os pedaços, Shift nas asas, letra C, para centralizar. É o que eu fiz agora há pouco, só que eu tive que refazer, né? Por conta daquele vão que não tinha criado aqui no meio, e estava um pouco estranho, que ia tampar muito o formato central dela. Beleza. Agora, para dar uma noção mais de profundidade, deixa eu desagrupar de novo aqui o centro. Vou colocar um pouco de alguma coloração, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Eu posso usar preenchimento de malha e utilizar também a sombra interna. Vamos lá, então primeiro preenchimento de malha, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer os dois aqui. Ó, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Vou adicionar o número de linhas, né, na minha grade. Deixa eu aumentar assim e um pouco assim. Acho que assim vai ficar interessante, talvez um pouco mais. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver. Vou clicar aqui no ponto central e vou fazer uma variação de preto, colocar um tom mais baixo no preto.
Ok. Então, só para dar um pouco mais de profundidade, para não ficar chapada. E vou utilizar a sombra interna. Então, ó, sombra. Então, vamos ver de novo aqui, ó. Eu vou usar a partir da borda interior. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma variaçãozinha aqui, ó. De novo, um tom mais claro. Se a gente vai conseguir perceber. Acho que tô achando que ele não consegue fazer sobreposto à malha. Tá, eu vou desfazer então. Não, se bem que aqui eu não preciso de malha não. Vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro objeto mais simples. Vou fazer uma elipse aqui. Vai ficar legal, quer ver? Ó? Vou colocar uma elipse mais ou menos aqui. Tirar a linha de contorno. Colocar em preto o preenchimento. Centralizar com o corpinho. Então, ó, Shift. Centralizar. Jogar para trás do corpo. Então, Ctrl Page Down algumas vezes para ficar para trás. Opa, foi demais. Ctrl Page Up. Aqui. Diminuir a largura, que está muito largo. Eu não quero que ela invada tanto as asas. É só na largurinha aqui do corpo mesmo. E agora, em cima disso, eu vou criar uma sombra. Uma sombra externa. Deixa eu deixar um pouco mais estreito. Então, ela está bem para trás do próprio corpo, tá? Ela só vai usar como uma base para conseguir fazer uma sombra externa e invadir aqui as asas. Já vai ficar mais compreensível quando eu aplicar. Então, vamos vir aqui, ó. Vou utilizar um incandescente médio. Vamos ver como é que fica. Ó, tá vendo esse branquinho que fez aqui? Só que eu não quero branco, eu quero preto. Tava um tom de cinza, na verdade. Aqui, ó. Ele vai invadir um pouco a asa. Acho que pode ser bem maior, talvez, aqui o espaço. Deixa eu vir aqui. Tentar aumentar a área. Puxar aqui e tentar puxar esse aqui. Ó. Não, mas ele desloca, não é o que eu quero. Peraí. Vou só aumentar o enevoamento. Ah, se bem que eu posso mudar o estilo aqui, ó. Vou colocar externo. Acho que aí vai realmente... Agora sim, ó. Ele expandiu bastante. O enevoamento, deixa eu ver se eu colocar mais enevoado, uns 80%. Vamos ver. Ah, agora está começando a ficar legal. Mas tá vendo que ele invadiu demais aqui na parte branca? Eu posso fazer uma variação, então, do tipo de sombra. Ao invés de normal, deixa eu tentar o sobrepor. Olha, ficou bem interessante sobrepor, que ele muda a tonalidade, mas não é o que eu quero. Vamos lá. Luz forte, clarear, nananã. Tela. Não. Subtrair. Mas ainda assim ele extrapola. Se mais claro, se mais escuro. Acho que vou ter que diminuir um pouquinho a altura. Escurecer cor. Não é bem isso que ele tá... Não consigo combinar a ideia que eu quero. Vamos mais um pouquinho aqui, ó. Iluminação. Qualquer um deles vai ter o mesmo probleminha aqui. Mas tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte, deixar de volta, pode ser no normal mesmo, tanto faz aqui. E eu vou diminuir um pouquinho a altura, tá muito grande. Olha lá. Aí. E a ideia é fazer com que tenha essa profundidade ao redor do corpo. Ó, vamos ver aqui de longe. Ao redor do corpo, bem na entrada da asa. Para justamente não ficar um negócio que parece liso, reto, né? Eu quero um pouquinho mais de profundidade. Eu acho que vou fazer até mais uma cópia dele aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, desse objeto. Ficou escuro demais. Deixa eu diminuir um pouquinho. Não tá legal. Deixa eu desfazer. Vou tentar expandir talvez um pouco na horizontal. Vamos ver. Não, acho que ele está no ponto certo. Então melhor eu não ficar mexendo. Que mais? Eu acho que é mais ou menos isso. Como eu estava falando no início do vídeo, né? Deixa eu só centralizar. A ideia aqui era fazer algo um pouco mais detalhado, mas como sempre, né, a gente está trabalhando com desenho vetorial, então dá para aprofundar o detalhamento? Dá, mas não é muito a minha intenção aqui, senão vai ficar muito longo. Eu estou preparando até algumas coisas, algumas artes um pouco mais complexas, inclusive estou ensaiando alguma coisa em termos de desenhar rosto humano mesmo, só que é uma coisa que demanda muito detalhe, então eu estou me organizando como é que eu vou distribuir isso no vídeo, porque senão vão ficar vídeos enormes, né? Mas beleza. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, um joinha é sempre muito bem-vindo. Se você é novo por aqui ou não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho para dar força aí para o nosso trabalho. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão,
deixa aí na área de comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e compartilha com algum amiguinho, né? Porque isso é muito importante para distribuir mais o trabalho. Beleza? Fui!